Saudações, alunos, alunas do terceiro ano. Estamos aqui então para dar continuidade às nossas atividades do nosso quarto PET. É isso aí, estamos no nosso quarto PET e nós precisamos então entender algumas coisas para poder realizarmos a nossa matéria. É esse o intuito do nosso vídeo, é esse o intuito dessa aula. Passar para você um pouquinho do conteúdo para que você possa realizar as suas atividades. Mas antes eu devo pedir vocês desculpas, pelo atraso nesses vídeos, mas isso vai ser tranquilo, as atividades estão bem tranquilas, não vai atrapalhar no nosso decorrer das nossas atividades não, ok? E vai chegar uma hora que nós vamos conseguir nos organizar. E lembrando você que você pode assistir a nossa primeira aula clicando aqui nesse izinho, caso você não tenha feito as suas atividades, você pode clicar aqui nesse card aqui em cima, ok? Não se esqueça de assisti-la, é muito importante que você compreenda bem a matéria para que você possa desenvolver um bom trabalho, ok? Vamos então aqui à nossa aula de hoje. O seu tema é o mundo como vontade de representação em Schopenhauer. Primeiro a gente deve saber quem é Schopenhauer. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, é mais um filósofo alemão aqui do século XIX, ou seja, bem próximo a nós, em que ele vai trabalhar a forma como o ser humano ele consegue perceber e perceber-se dentro da realidade de mundo. Ok? É um filósofo que foi muito influenciado com as ideias kantianas, que nós já estudamos também. Ele foi muito influenciado por essa ideia epistemológica, ou seja, essa ideia de tentar compreender a realidade das coisas e assimilar isso dentro de si. Ele acredita que o homem ele é capaz de compreender uma realidade, mas ele não é capaz de compreendê-la toda. E é aí que vai entrar a palavra vontade. Ok? Nós temos nesse tema de hoje duas palavras importantíssimas para Schopenhauer. A primeira que nós temos aí é vontade e a segunda representação. Mas nós vamos começar aqui pela representação. O que é isso? Para Schopenhauer, o mundo que nós enxergamos, o mundo que nós tentamos compreender, nada mais é do que uma representação, uma ilusão. Tá? Porque o mundo, a coisa em si, nós não conseguimos compreender. Isso Kant já falava quando ele explicava sobre a ideia do número e sobre a ideia do fenômeno. Ou seja, aquilo que nós conseguimos compreender nada mais é do que uma apreensão, ou seja, nada mais é do que aquilo que nós conseguimos enxergar, nós conseguimos ouvir, nós conseguimos sentir. Ou seja, somos nós mesmos que definimos aquilo que nós queremos ver, ouvir. Nós temos um contato sensível com o mundo material e é a partir desse contato sensível, ou seja, a nossa experiência sensível, que nós conseguimos criar informações sobre ela. Mas existe aí o fenômeno, ou seja, algo que está atrás dessas sensações. Mas aí eu te pergunto, como é que nós vamos conseguir pegar esse fenômeno? Como é que nós vamos conseguir encontrar a coisa em si? E aí entra Schopenhauer. Schopenhauer diz o seguinte: para Kant, ele falava que é impossível alcançarmos a coisa em si, mas é possível alcançarmos a parte da coisa porque nós sentimos, nós temos o contato. Schopenhauer ele fala que o maior problema de tudo é a vontade. Olha só como que vai acontecendo as teorias. A representação, essa representação que Schopenhauer tanto falava, é porque nós vivemos em um mundo de ilusões. Porque se você, vamos dar um exemplo aqui, eu tenho novamente essa caneta aqui, que eu já uso sempre em alguns exemplos. Essa caneta, ela tem como detalhe físico para a gente uma aparência. Ela tem detalhes que eu posso sentir, eu posso ver, ou seja, eu estou tocando, eu estou experienciando esse objeto. Então isso aqui para mim é uma realidade. Agora a pergunta que eu faço: eu estou vendo, eu estou tendo contato completo dessa caneta? Eu estou sabendo, abstraindo todas as informações existentes nesse objeto? Não, não estou, porque todas as informações que eu tenho,
as informações nos são dadas pelos meus sensores, né? Pelos meus sentidos. Então, não é o todo. Não é o todo. Assim como a gente pode falar sobre a ideia de essência e existência, em que nós não conseguimos externar toda a nossa essência, porque é algo muito intrínseco, todos os objetos contêm esse algo em si, essa coisa em si, que você não consegue abstrair, você não consegue pegar para si. Então, como diria até mesmo Heidegger mais à frente, ele fala que precisa ser desvelado, né? E Schopenhauer, ele fala exatamente isso, que o que nós temos, essa aparência, é uma ilusão, é um princípio budista que ele utiliza, que é o véu de Maia, ou seja, ainda precisa ser descoberto para que você possa alcançar a verdade de cada coisa. E o ser humano, ele é dotado da segunda palavra do nosso tema, que é a vontade. Essa vontade, para Schopenhauer, é muito mais do que um sentimento, é muito mais do que um puro desejo. A vontade é algo que está tão intrinsecamente ligado a nós, é algo que está tão por dentro, tão escondido em nós, que nós não conseguimos controlá-lo totalmente. Então as nossas vontades são como se fosse um motor na nossa vida. A vontade é algo que nos impulsiona a viver, a experienciar a realidade. E aí o Schopenhauer, ele utiliza em seu texto, né, que tem o seu livro, que tem o mesmo título do nosso tema de hoje, ele diz o seguinte, que a vontade e nós mesmos somos como um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Vamos pensar nessa frase. Um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Nós somos esse aleijado. Nós somos esse ser que enxergamos, mas ainda precisamos de algo. E o que é esse algo? Esse algo é a nossa vontade. É a nossa vontade que nos impulsiona a cada dia. É a nossa vontade que faz com que cresçamos. É a nossa vontade que nos impulsiona. Através da vontade, nós conseguimos dizer se nós estamos bem ou não. Porque a vontade nada mais é do que um motivo para o amanhã. A vontade é aquilo que faz você falar o seguinte: eu quero fazer isso, ou eu não quero fazer isso. E Schopenhauer, ele ainda tem um pensamento um pouco negativo, né? Um pensamento pessimista, porque para ele a vontade é o mesmo princípio que é algo que nos impulsiona para frente, é algo que nos atrapalha, é algo que faz com que não enxergamos a verdade, porque a vontade é através dela que nós tentamos entender o que é a felicidade ou infelicidade. Para Schopenhauer, nós sempre vamos ser infelizes por causa da vontade. E nós podemos entender isso, nós podemos tentar compreender com uma outra frase de Schopenhauer. A satisfação da vontade é a esmola a um mendigo. A satisfação da vontade é uma esmola a um mendigo. Ou seja, quando você realiza a sua vontade, você vai ter uma sensação, você vai ter um sentimento passageiro. Mas logo após a realização dessa vontade, o que vai surgir? Uma nova vontade. Então aí você se torna infeliz porque você ainda quer mais. Olha só como que é interessante o pensamento de Schopenhauer, mas nós temos que entender que é um pensamento de um autor, e ele fala o seguinte, que todos têm uma vontade de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa, mas a partir do momento que realizamos essa coisa, nós completamos um ciclo da felicidade ou de nossa infelicidade. Mas então, no final das contas, sempre nos tornamos infelizes porque sempre existirá uma vontade que sobrepõe a outra. Então nunca vamos estar plenos, nunca vamos estar completos. O ser humano está sempre triste, pois sempre tem vontade de algo. Olha só como que isso é profundo, olha como que isso demonstra a racionalidade humana, isso demonstra a forma como entendemos a realidade das coisas. Por isso que Schopenhauer liga pra gente e diz o seguinte, olha,
O mundo é uma representação. Tudo que você compreende é porque você tem uma materialidade, você tem o quê? Os sentidos que fazem você entender uma representação. Você vive em uma ilusão, porque você não conhece a verdade. Você não dá conta de conhecer a verdade. E a partir dessa ilusão, você cria na sua vida sempre vontades. E as suas vontades, elas são migalhamente, não existe, não sei nem se existe essa palavra, mas ela, através das migalhas, você vai criar o que? Pequenas satisfações, pequenas realizações. Mas todas essas realizações, elas sempre são pequenos pedaços da nossa vida e ela nunca vai ser completa. Então, para Schopenhauer, o que nós precisamos fazer é desligar da nossa vontade. Nós precisamos quebrar a nossa própria vontade. E isso é muito difícil. Porque a partir do momento, isso de segundo o próprio Schopenhauer, a partir do momento que você se desliga da vontade e você inicia um processo de realização pessoal, você está de fato conhecendo aquilo que você é. E aí sim você vai conseguir encontrar a felicidade. Mas isso não é fácil. Isso não é tranquilo. Por isso Schopenhauer ele vai beber, como é dito muito na filosofia, ele vai beber numa religiosidade budista. Ele vai tentar compreender nas regras do Brahma. O que? Ele vai tentar compreender aquilo que é necessário para desligar desse mundo da questão material, para tentar compreender o mundo como ele é, a coisa em si. Então, a diferença básica entre Schopenhauer e Kant é o seguinte: para Kant, houve um ponto de ruptura em que você conhece o mundo até certa parte. Para Schopenhauer é o seguinte: nós chegamos a um ponto que conhecemos o mundo certa parte. A outra parte nós precisamos trabalhar com a nossa vontade. Por isso o nosso título, O Mundo como Vontade de Representação. Nós temos a vontade e nós enxergamos a ilusão, mas nós muitas vezes nos angustiamos, ficamos tristes porque nós ainda não conseguimos enxergar o todo, mas sempre estamos buscando. Ok? Espero ter ajudado vocês e não confundido tanto a sua cabeça aqui no sentido da matéria em si, né? Espero que vocês entendam que a teoria de Schopenhauer é uma teoria realista. Ele quer demonstrar para a gente o seguinte, que nós devemos viver segundo aquilo que é correto, buscando aquilo que é mais real, não viver em uma fantasia, não viver em uma ilusão. Mas muitas vezes nós não alcançamos essa realidade plena exatamente porque nós não conseguimos. Então, tá aí um pouco do pensamento de Schopenhauer. Como você sabe, eu sempre tenho dito que os filósofos eles abordam N temas, né, muita coisa, mas aqui a gente sempre pega uma temática ou outra para poder trabalhar. Então, nós vamos agora para as nossas atividades. Bom, caro aluno, cara aluna, chegamos aqui então às nossas atividades, né? Não são atividades difíceis se você conseguiu entender o que é essa vontade em Schopenhauer, mas precisamos refletir, tá? Precisamos refletir um pouco sobre o que vai ser pedido. Mas sem enrolação, vamos lá. Questão 1. O mundo sensível é uma ilusão. Maia. Lembre-se daquele véu de Maia que eu dizia que tudo está encoberto, né? O mundo sensível é uma ilusão que mascara uma realidade una e transcendente. Em quais momentos de nossas vidas é evidente perceber as ilusões do mundo sensível? E qual é a forma de não nos seduzirmos por elas? Bom, se nós pararmos para entender o mundo, de acordo com Schopenhauer e de acordo com muitos filósofos, né? Inclusive não é só ele, o mundo ele é algo ainda encoberto. O mundo é algo que existe, mas eu não consigo alcançar o todo. Então nós precisamos tirar esse véu,
descobrir isso para que nós chegamos à realidade plena, aquilo que é a verdade. Mas nós vivemos algo ilusório, nós vivemos algo que não é o pleno, porque as nossas sensações, elas nos permitem enxergar apenas o véu. Então, como que nós conseguimos tirar esse véu? Quando nós somos o quê? Nós inibimos as nossas vontades, ou seja, as nossas apreensões vazias da sensibilidade e tentamos compreender o todo. Como você vai conseguir fazer isso de uma forma concreta e efetiva? É muito mais complexo, é um pouco difícil. Mas nós tentamos buscar isso exatamente porque nós tentamos alcançar, o homem hoje, a mulher hoje, tenta alcançar o que nós chamamos de felicidade. E a única forma de alcançar a felicidade é você conhecer a si mesmo, mas você é necessário também conhecer o outro, ou seja, o próprio mundo. Ok? Então, que em quais momentos de nossas vidas é evidente perceber a ilusão do mundo sensível? O tempo todo. Não existe um momento específico, mas a partir do momento que você começa a conhecer, a estudar, você começa a experimentar o mundo, você já está dentro da ideia de que o mundo sensível ele está incompleto. Quando eu volto a dar o exemplo aqui dessa caneta, quando eu estou utilizando esse objeto, eu estou simplesmente conhecendo algo que eu quero conhecer. Eu não vejo as possibilidades, eu não vejo aquilo que pode ser de fato o objeto. O que eu vejo é aquilo que eu quero. Ou seja, eu quero utilizar essa caneta simplesmente para escrever. Eu quero utilizar esse pequeno bloco de notas aqui simplesmente para usufruir anotações. Então, ou seja, eu decido o que eu quero. E dentro dessa percepção do eu, você percebe que ainda está faltando algo. E aí aqui pergunta, qual é a forma de não nos seduzirmos por elas? Ou seja, não nos seduzirmos pelas vontades. É analisarmos quanto nós devemos acreditar ou não naquilo que nós de fato queremos. É analisarmos até que ponto o que eu desejo, ou aquilo que eu tenho como sonho, é de fato necessário para a minha vida. Ok? Nós precisamos então ver se os propósitos que nós criamos na nossa realidade de vida, se é realmente aquilo que importa. Belezinha? Eu acho que dá para vocês responderem aí, ok? Vamos aqui então para a nossa questão 2. Observe o trecho a seguir. E nós, nessa condição, enquanto sujeitos do querer, jamais teremos felicidade e paz. Afinal, todo querer nasce de uma necessidade, de uma carência, de um sofrimento, de uma necessidade de ser. A satisfação põe fim ao sofrimento. Mas, para cada desejo satisfeito, nasce 10 novos. Como da hidra de Lerna brotam novas cabeças. Schopenhauer, O Mundo como Vontade e o Mundo como Representação. Antes de continuarmos aqui essa questão 2, pense só nesse trecho aqui, essa parte é muito interessante, é muito importante. Veja só, todo querer nasce de uma necessidade, uma carência, um sofrimento, uma vontade de ser, né? A necessidade de ser. É aquilo que eu tenho dito para vocês o tempo todo. Eu tenho falado com vocês o tempo todo que nós somos seres que sempre enxergamos que nós não somos completos. É por isso que nós buscamos tanto a felicidade, é por isso que nós buscamos tanto realizações, porque para nós tudo que nós vivemos, nós enxergamos o quê? Algo de errado. Por que você sempre busca mais, mais e mais? É porque para você tudo que você tem é menos, menos, menos. Parece ser engraçado dizer isso, mas é a realidade. Se nós olharmos a nossa vida hoje, principalmente dentro dessa teoria do capitalismo que nós vivemos, tá?
é uma teoria do ter. Mas o problema é que quando eu tenho, eu não é que eu vou simplesmente, hoje eu tenho tudo o que eu quero, então eu não quero mais nada. Não. Essa é exatamente o problema, é exatamente o problema que enfrentamos, porque quando eu tenho tudo, no final parece que eu não tenho nada. Eu ainda vou querer mais e mais e mais. E aí eu te pergunto, será que eu querer mais, mais vai levar você a entender o todo? Será que é uma matemática simples? Como se você tivesse 10 objetos e se eu conquistei os 10 objetos, ponto, eu já tenho tudo? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. É aí que está o problema. É aí que Schopenhauer vem nos falar. Nós vivemos em prol de uma necessidade, de uma carência, de um sofrimento, de uma vontade de realização. E por isso nós vivemos em uma ilusão. Porque muitas vezes você já tem uma felicidade já dentro de você, mas você desconhece porque você está sempre buscando onde? Lá fora. Você está sempre buscando no mundo de ilusões. Mas vamos aqui às nossas questões. A vontade é o motor de nossas vidas. Logo, a satisfação destas nos conduz ao caminho da felicidade. Utilizando os princípios filosóficos, como devemos interpretar nossas vontades rumo à nossa felicidade? Vem de acordo com tudo isso que eu tenho falado. A nossa felicidade, ela só vai ser encontrada quando nós começarmos a avaliar aquilo que realmente é importante na nossa vida. A felicidade, ela só vai ser encontrada quando nós pararmos de dar asas às nossas vontades vazias. É lógico que nós vivemos em um mundo material. Nós somos material. Nós sentimos, nós tocamos, nós vemos. Então você não tem como desligar dessas sensações, mas você tem como controlar. Você tem como fazer com que a sua realidade ela seja muito mais do que as sensações. Eu poderia fazer aqui inúmeros comentários, mas vamos pensar só em um aqui. Por que relacionamentos muitas vezes dão errado? Porque nós analisamos muitas vezes as sensações, aquilo que eu estou sentindo naquele momento, mas não aquilo que me completa, aquilo que me fortalece. Eu dou asas às paixões, aos desejos. E muitas vezes eu esqueço de que paixões e desejos vão se acabando com a própria materialidade. O feio, o belo, como nós vemos na arte, na estética. O que é o feio, o que é o belo? O que é o bom, o que é o errado? Nada mais é do que avaliações que nós fazemos de coisas que existem. Então nós necessitamos, para alcançar a nossa felicidade, fazermos uma avaliação de vida, fazermos uma avaliação daquilo que é importante. E podermos então frear, poder travar um pouco as nossas vontades vazias. Letra B. Qual o papel da autonomia do pensar no exercício de nossa vontade? A autonomia do nosso pensamento é aquilo que vai fazer com que você consiga controlar os seus impulsos. A autonomia de nosso pensamento é o que vai fazer você controlar a sua vontade. A nossa autonomia, ela existe porque nós temos a capacidade de compreender o mundo, mesmo que de forma incompleta, e é através dessa autonomia, então, que podemos alcançar uma realização não ilusória, não presa às nossas vontades. Eu acho que devemos deixar claro aqui que a vontade, ela nunca vai deixar de existir. Você vai sempre ter necessidade de algo. Porém, a partir do momento reflexivo
A partir da autoavaliação, a partir da crítica, você consegue perceber um pouco mais o que realmente importa na sua vida. Ok? Então, essa letra B. Qual o papel da autonomia do pensar no exercício de nossa vontade? É exatamente controlar os nossos impulsos. A autonomia do pensar, ela nos possibilita enxergar o real. Como? Controlando os nossos impulsos de vontade. Letra C e última questão, a última pergunta. Como a vontade pode ser condicionada por interesses externos a nós? E como ela se configura na ferramenta do controle social? Bom, novamente a gente acaba ficando maçando barro aqui. A vontade, ela é o motor vital. É através da vontade que nós conseguimos entender aquilo que nós achamos que é o mundo. Então, tudo isso que nós entendemos que é certo, errado, bom ou ruim, ou bonito ou feio, vamos dizer assim, né, que são as matérias de estética, tudo que nós entendemos nada mais é que uma percepção possibilitada pela vontade. Inclusive os meios sociais, o nosso contato social, as nossas redes sociais, eu estar aqui agora. Tudo isso só é possível porque nós temos desejos de fazer isso. Nós temos vontade de fazer isso. E o problema maior é que essas vontades, elas são tão vazias que você sempre deseja mais, algo além. E a partir desse algo além, você começa a se condicionar àquilo que é apresentado a você. O modelo ideal de vida. O modelo ideal de família. O modelo ideal de ser. E aí você começa a se condicionar a tudo, todas essas fórmulas mágicas, que na verdade são ilusões, que nós mesmos criamos por causa da nossa vontade de tentar entender a realidade do mundo. E nós começamos então a viver dessa forma. Ah, eu visto isso porque isso está na moda. Eu faço isso porque todo mundo faz isso. Eu tenho que ter isso porque todo mundo está tendo assim. São simplesmente vontades, e vontades vazias feitas por causa da nossa materialidade. Então aí é que nós temos que entender. A vontade, ela é condicionada aos nossos interesses externos, aos nossos interesses materiais. A partir do momento que você faz uma autocrítica, uma autoavaliação disso, você consegue se abster, você consegue se afastar de fato. E aí sim, você vai conseguir entender o que pode ser a sua felicidade. E talvez você vai chegar a um ponto de entender que a sua felicidade já existia com você o tempo todo. E que você não precisava buscar nada. Que você na verdade estava andando ao redor de si mesmo. Buscando algo que você já tinha. E aí nós vemos como ela se configura no controle social, demonstrando que as formas como devemos agir. E no final das contas, todas essas fórmulas mágicas aí, como eu disse, são coisas que não vão levar a nada. Ok? Então finalizamos aqui as nossas atividades. Então, assim, qualquer dúvida, procure, né? Procure a nós, professores. Se for referente à minha matéria, vocês vão me procurar. Se for referente às outras, vocês vão procurar os seus professores. Mas tentem entender que tudo que nós tentamos levar a vocês é para que vocês tenham uma compreensão do real, daquilo que realmente é necessário. E muitas vezes o que é principal não é simplesmente o conhecimento que tentamos passar a vocês, mas é aquilo que vocês já têm dentro de cada um de vocês. A necessidade de desenvolver é algo natural do ser humano. Mas a forma como você vai trilhar, o caminho que você escolhe, isso aí é que pode ser diferente. Então por isso que nós estamos aqui, para instruir a cada um de vocês a melhor forma possível de alcançar algo válido. E não vivermos em uma ilusão, não vivermos presos a simplesmente regras colocadas, impostas a nós, ou muitas vezes regras que nós mesmos criamos.
ok? Então agradeço a cada um de vocês pelo carinho, pelo afeto. Agradeço a cada um de vocês por estar aqui ouvindo então essa matéria. E eu acho que é uma matéria reflexiva que vai ser muito importante na vida de cada um de nós, ok? Então, forte abraço e até a próxima.